Capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e eram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo verei, mas não perceberei, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocou a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do tesouro escondido, da pérola da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo,
que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhes: sim, Senhor. Ele disse-lhe: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. A morte de João Batista, capítulo 14 de São Mateus. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como um profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus. São Mateus capítulo 15. A tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e qualquer que maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser o pai ou a mãe é oferta ao Senhor, o que pedirias aproveitar? Que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim validaste pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens.
E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizavam? Se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram ao pé de Jesus. E ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, e os aleijados são os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão, todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. O fermento dos fariseus. Capítulo 16 de São Mateus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está turvo. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecidos de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo: é porque não nós fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos terdes fornecido de pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas lhe levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. É verdade, eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17 de São Mateus. A transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazes, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é misto, que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também o padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista, a cura do lunático. E quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui
E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Capernaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as didracmas, e disseram: vosso mestre não paga as didracmas? E disse ele: sim. E entretanto em casa Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Capítulo 18 de São Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se perdeu? E se porventura achar, em verdade vos digo, que maior prazer terá por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, e entre ti e ele só, e se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda o contigo, um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio
e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse-lhe: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, só seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vindo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Acerca do divórcio, capítulo 19 de São Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mais uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Jesus abençoou os meninos, e trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam.
Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. O mancebo rico. E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: por que me chamas bons? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para ele, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão ou mãe, ou irmão ou pai, ou mulher ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dá-vos-eis o que for justo. E eles foram. Saindo outra. Capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe no jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: este derradeiro trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo,
não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu trono. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos? E diz-lhe ele: Na verdade, beberei o meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e o curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que este dizem? Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes
entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou ali um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo os filhos, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus, se arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava com eles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Capítulo 22 de São Mateus. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e todo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: porque me experimentais, hipócritas?
mostrar-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-os, retiraram. No mesmo dia, chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seus irmãos. E da mesma sorte o segundo, e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus... Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Versos 34 do capítulo 22 de São Mateus. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo que: pensai vós do Cristo, de quem é filho? Ele disse-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 24. O sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e no fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. E olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, que então virá o fim. O sermão continua: a grande tribulação. Quando, pois, vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem dê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que aumentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se hoje disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O sermão continua: a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão continua: exortação à vigilância. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca, e não os perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar, servindo assim. Em verdade eu vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Capítulo 25 de São Mateus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também essas outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vós não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois que o unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhe: que me quereis dar e eu vos entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito: ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas
do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizarem, em ti nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus é preso, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, e o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, mete no seu lugar tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espada e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, lhe deixando, o fugiram. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem, sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, e se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam, dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o. Agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª, e perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe a beber. E outros, porém, diziam, deixa ver se Elias vem livrado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e estremeceu a terra, e tremeu, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram,
Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Várzea Paulista, 12 de julho de 2000, São Paulo, Brasil. Deus seja louvado.